Bom dia, moçada! Mais um encontro de química. Hoje, para nós classificarmos os compostos da química inorgânica. O que vocês terão que saber a partir desse momento? Toda fórmula, toda substância inorgânica, toda e qualquer fórmula que eu colocar aqui no quadro, você terá que saber classificar. Todo composto inorgânico, ou ele é iônico, ou é feito de moléculas, ou é metálico, ou é covalente puro. Veremos nesse encontro que a maioria das pessoas não podem ver uma fórmula que acham que estão vendo uma substância feita de moléculas. Nós veremos que nem tudo é feito de moléculas, com esse quadrinho resumo, que resume as propriedades dos compostos inorgânicos. Bora montar porque é um quadro muito grande. Vejamos. Substância iônica. Identificação. Geralmente os compostos iônicos são feitos da combinação de um metal com um ametal. Composto iônico é feito de íons. Partículas que têm carga elétrica. Carga positiva e carga negativa. Observa. Apareceu durante o curso uma fórmula qualquer, tipo esta, ó. CuS. Ô Gil, que substância química é essa? Não sabe? Supondo que eu também não soubesse. O que eu sei é o seguinte: cobre é metal, enxofre ametal. Então provavelmente esse composto deva ser iônico. E por ser iônico, ele terá as propriedades que os compostos feitos de íons possuem. Tudo bem até aí? Sigamos. Composto iônico. Aqui eu gostaria que você colocasse alguns exemplos. Exemplos de compostos iônicos. NaCl, vulgarmente conhecido como sal de cozinha. Olha lá, sódio é metal, cloro é ametal. Iodeto de potássio, óxido de cálcio. Esses são exemplos de compostos que são iônicos. Tipo de ligação interatômica, LIA. A ligação entre os íons é chamada de ligação iônica. Ligação iônica, a ligação que ocorre entre os íons. LIM, ainda lembra do LIM? LIM é ligação intermolecular. Não tem. Porque se o composto químico é feito de íons, obviamente ele não é feito de moléculas. Composto iônico não vai apresentar interações intermoleculares, pelo fato do composto não ser feito de moléculas. Me dá mais um tempinho, você verá daqui a pouco comigo como saber se o composto é feito de moléculas, composto molecular. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Aí vocês terão que guardar praticamente de cor. Composto iônico tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Solubilidade em água. Os compostos iônicos, na sua grande maioria, apresentam uma baixa solubilidade em água. Ô Dio, mas sal de cozinha é iônico. E sal de cozinha tem uma boa solubilidade em água. É uma exceção. Na verdade, ser solúvel em água é exceção para os compostos ditos iônicos. Última coluna, condutibilidade elétrica. Composto iônico não conduz eletricidade. Experimenta. Bateria, fios, sal de cozinha, lâmpada. Liga tudo, a lâmpada não acende. Ah, professor, mas se eu dissolver o sal em água, a lâmpada acende. É porque ao dissolver o sal em água, você quebra a ligação iônica que existe entre os íons Na mais e Cl menos, dando a eles mobilidade em solução aquosa. Agora, se o composto iônico estiver purinho, condutibilidade elétrica baixa. Mas é bom guardar que composto iônico, se estiver dissolvido em água ou derretido, fundido, você liberta os íons. E assim você pode ter movimento de cargas elétricas. Eletricidade, condução de corrente elétrica. Fechou? Sigamos. Ô Tio, e como é que eu faço para descobrir se um composto é feito de moléculas?
Guarda, importantíssimo. As moléculas são feitas exclusivamente de ametais. Não pode ter metal na fórmula para que eu diga que o composto é feito de moléculas. Moléculas são feitas exclusivamente de ametais. Lembra do capítulo em que ficamos aqui desenhando moléculas? Repara lá que naquelas fórmulas todos os átomos são ametais. Exemplos. A água é um composto feito de moléculas, gás carbônico também, nitrogênio também, etc. Ligação entre os átomos. A ligação entre os átomos, já que eles são ametais, chama-se ligação covalente. Agora, uma frase que você não pode esquecer em toda a sua vida de estudante de química. A frase é a seguinte: é da ligação covalente entre os ametais que se formam pequenos corpos, que nós da química chamamos de moléculas. As moléculas são feitas quando os ametais se unem através da ligação chamada de ligação covalente. Ligação intermolecular agora. As intermoleculares vai depender da polaridade. Já vimos. Se o composto é feito de moléculas apolares, a ligação intermolecular chama-se ligação de Van der Waals, forças de London, ligação por dipolos instantâneos ou ainda dipolos induzidos. Se as moléculas forem polares, a ligação entre elas chama-se ligação de um dipolo com outro dipolo, podendo até ser ligação de hidrogênio intermolecular. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Os compostos feitos de moléculas apresentam baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição. A solubilidade em água também vai depender do fato das moléculas serem apolares ou polares. Lembre-se, a água é polar. Se ela é polar, ela interage bem com coisas que sejam tão polares quanto ela. Devido a esse fato, os compostos feitos de moléculas apolares apresentam geralmente uma baixa solubilidade em água. Aqueles feitos de moléculas polares apresentam uma alta solubilidade em água. Condutibilidade elétrica, praticamente nenhuma. Compostos feitos de moléculas apresentam uma baixa condutibilidade elétrica. Odil, mas a água é um composto feito de moléculas. E você já ouviu dizer por aí que em incêndio de parte elétrica eu não devo usar água como extintor, porque o risco de um choque aumenta, o risco de uma descarga elétrica aumenta. É porque na sua casa não tem água. Aqui estamos falando da água. A água tratada que recebemos em casa, ela possui substâncias químicas que foram usadas, por exemplo, no tratamento da água. A saber, as substâncias usadas no tratamento da água, elas são iônicas. E substância iônica, linha de cima, quando dissolvida em água, deixa o meio bom condutor de eletricidade. Passemos ao terceiro grupo. Terceiro grupo, substâncias metálicas. São feitas exclusivamente de metais. Exemplo de metal, tabela periódica. Você vai encontrar em número 75% dos elementos químicos são metais. Aqui são os três. Ferro é metal, ouro, a prata, etc. A ligação entre os metais chama-se ligação metálica. Ligação metálica. Ligação intermolecular, de novo. Não tem. Não esquece da frase. Como é que era a mesma frase? A frase era: é da ligação covalente.
entre os ametais, que se formam pequenos corpos, que nós da química chamamos de moléculas. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. De um modo muito geral, os metais apresentam alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Apresentam também uma pequena solubilidade em água, praticamente nenhuma, com algumas exceções. Por exemplo, metal alcalino reage com água. Reage com água, você verá isso comigo no capítulo sobre reações da química inorgânica. Condutibilidade elétrica. Metal apresenta uma alta condutibilidade elétrica, desde que esteja no estado sólido. Se você aquece o metal, derrete o metal, a condutibilidade elétrica vai ficando cada vez menor. Tem um motivo para isso, vamos deixar para o estudo de eletricidade. Agora tem um quarto tipo de composto químico que geralmente as pessoas não conhecem, chamados de compostos covalentes puros. Esses compostos também são feitos de ametais. O Dilma, você falou que quando os ametais se unem, se formam moléculas. Há compostos em que não. Você tem ametais, todos interligados, de tal forma que não se formam pequenos corpúsculos, que eu possa chamar de moléculas. Exemplos de compostos covalentes puros. A grafite, o grafite do lápis, parente do grafite, o diamante, e tem um que derruba a gente, que é o SiO2, também conhecido como sílica, dióxido de silício, componente do vidro, cristal de quartzo, areia. Essas coisas não são feitas de moléculas. Daqui a pouco eu te dou mais uma referência. Ligação interatômica. A ligação é covalente. Obviamente a ligação covalente ocorre entre os ametais. Ligação intermolecular. Não tem. São compostos que apresentam alta temperatura de fusão, alta temperatura de ebulição, pequena solubilidade em água e também pequena condutibilidade elétrica. Gil, ainda não entendi. Veja bem. A água é feita de moléculas. Se você pudesse ver água por dentro, você veria algo assim. Você veria algo assim. Em um recipiente contendo água, você veria mais ou menos isso. H2O, 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 H2O. Cada corpinho desse é uma molécula. Daí dizermos que a água é uma substância molecular. Agora, se você pudesse ver diamante por dentro, que é um composto covalente puro, diamante é feito só de carbono. O que você veria? Você veria infinitos átomos de carbono, todos interligados. É mais ou menos essa a diferença entre uma substância feita de moléculas e uma substância feita de átomos, dita última linha, covalente pura. Pontos mais importantes desse quadro, não esqueçam. Moléculas são feitas somente de ametais. É só nesse caso que teremos ligações intermoleculares que irão depender do fato das moléculas serem apolares ou polares. A grande maioria das substâncias da química tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Quem é que tem temperatura de fusão baixa? Temperatura de ebulição baixa? São os compostos feitos de moléculas. A grande maioria das substâncias químicas são pouco solúveis
em água. A gente ouve desde criança aquela frase assim, ó, a água é o solvente universal. Isso leva as pessoas a acharem que a grande maioria das substâncias químicas são solúveis em água. Ser solúvel em água é exceção. Observa. Solúvel em água, bastante solúvel, só compostos feitos de moléculas, e tem que ser moléculas que tenham uma polaridade semelhante à polaridade da água. Condutibilidade elétrica, de novo. Bom condutor de eletricidade? Difícil. Só mesmo quem conduz bem eletricidade. Composto iônico, se estiver dissolvido ou derretido. Fundido. Composto metálico, se estiver sólido. Por que isso? Quando o metal conduz corrente elétrica, seria mais ou menos como se os elétrons passassem de um átomo para outro, dentro da barra metálica. Se eu aqueço o metal, os átomos se afastam, o metal dilata, e a condutibilidade elétrica diminui, despenca. Dos covalentes puros, tem um, grafite, que até é bom condutor de eletricidade, mas de um modo geral, os covalentes puros são também maus condutores de corrente elétrica. No próximo encontro nosso, não perca. Odil, que tipo de questão de vestibular eu deveria saber desse quadro todinho, de qual é decorado, para dar conta da resolução? Próximo encontro nosso, propriedades dos compostos inorgânicos, conhecimento de todo esse quadro e aplicar isso na resolução de questões. Um abraço, até o próximo encontro.